Olá, queridos amigos da nossa família Foco Total. Sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, e estamos na nossa revisão para o concurso de analista do MP de São Paulo e falaremos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Meu Instagram é Gustavo H. Cordeiro, vai ser um grande privilégio ter você por lá. Todos os dias, praticamente, conteúdos que envolvem concursos públicos, direito penal, direito processual penal, Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro ponto sobre o qual quero conversar com vocês nessa nossa revisão de ECA é sobre direito à convivência familiar e comunitária. Quando eu falo em Estatuto da Criança e do Adolescente, eu preciso reconhecer que existe um princípio chamado princípio da prevalência da família no ECA. E esse princípio da prevalência da família, ele se espelha como direito fundamental no artigo 19 do ECA, que prevê que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família. E apenas excepcionalmente em família substituta, mediante guarda, tutela ou adoção. Significa dizer que eu até posso, como Estado, intervir no seio da família de uma criança ou de um adolescente que esteja em situação de risco. Mas sempre que eu tiver de tomar qualquer providência em relação a essa família, eu preciso dar prevalência para as medidas que mantenham a criança ou o adolescente na família de origem ou que reintegrem essa criança ou esse adolescente na sua família natural, portanto com seus pais, ou então na sua família extensa, portanto com seus parentes próximos, com os quais ele tem afinidade, afeto e também essa proximidade. E apenas se isso não for possível, em último caso é que eu vou pensar, é que eu vou cogitar em colocar essa criança ou esse adolescente em uma família substituta, em uma família adotiva. Então, eu sempre devo prezar por colocar crianças e adolescentes, deixá-las no seu lar de origem, certo? Mas, evidentemente, nem tudo são flores e podemos ter crianças e adolescentes em situação de risco de modo que seja a única e a última saída para fazer cessar a situação de risco dessa criança ou desse adolescente, o quê? Um acolhimento. E eu posso ter um acolhimento familiar ou um acolhimento institucional. O acolhimento familiar é aquele em que famílias acolhedoras recebem do município para receber em seus lares essas crianças ou adolescentes em situação de risco. Cuidado! A família acolhedora não é alguém que vai servir como família adotiva. Inclusive, eles são proibidos de estar no cadastro de adoção. Eles apenas de forma temporária vão receber essa criança até que a criança possa voltar para sua família ou seja adotada por uma outra família. Mas nós temos em segundo lugar o chamado acolhimento institucional. E o acolhimento institucional é nada mais, nada menos do que o abrigo, aquele local onde crianças e adolescentes são encaminhados e que ali permanecem para fazer cessar a sua situação de risco. De uma forma ou de outra, é importante entender que o acolhimento, seja familiar, seja institucional, ele em primeiro lugar é excepcional. Só vou acolher uma criança ou um adolescente se não tiver uma outra saída. E em segundo lugar, é uma medida provisória. Vale dizer, ele é uma transição. Eu não posso largar uma criança ou um adolescente para sempre em acolhimento familiar ou institucional, porque o acolhimento é uma mera transição. Transição para quê? Para que eu possa reintegrar essa criança ou esse adolescente na sua família de origem, ou não sendo isso possível, aí sim eu coloco essa criança e esse adolescente em uma família substituta, mediante guarda, tutela ou adoção. Ou adoção. Ou seja, a medida de proteção de acolhimento, que é uma prerrogativa exclusiva do juiz, só o juiz pode determinar o acolhimento, ela não é uma medida que implica privação de liberdade. Portanto, quando uma criança é acolhida, quando um adolescente é acolhido, ele não está
com a sua liberdade privada. Não confunda acolhimento, que é medida de proteção, com, por exemplo, internação ou semiliberdade, que são medidas socioeducativas em meio fechado. Lá nas medidas socioeducativas eu posso ter privação de liberdade. Aqui, no acolhimento, eu não posso ter. Quais são as regras do acolhimento? Primeira regra: o acolhimento familiar, ele tem prioridade sobre o acolhimento institucional. Segunda regra: tanto em um caso quanto em outro, eu devo ter o juiz reavaliando esse acolhimento a cada 3 meses. De 3 em 3 meses o juiz deve olhar e falar: olha, o caso é de permanência no acolhimento. Então, já está tudo certo, dá para eu devolver para a família. Qual é o prazo máximo do acolhimento? Resposta: 18 meses. Salvo se houver necessidade de manutenção. Lógico, deu 18 meses, não tem o que fazer, não dá para devolver para a família, não dá para colocar em adoção, vai continuando no abrigo, certo? Qual que é o prazo máximo? Até fazer 18 anos. Aí a liberação é compulsória. Pergunto: podem os pais visitar os seus filhos que estejam eventualmente acolhidos? E a resposta, por incrível que pareça, é sim. As visitas dos pais no acolhimento são autorizadas e eu não preciso de autorização do juiz para isso. Eu não preciso que o juiz dê uma autorização para que os pais possam visitar os filhos lá na entidade de acolhimento, a não ser que o juiz tenha determinado a suspensão do poder familiar ou a proibição de visitas. Aí eles não podem visitar. Se não for isso, eles estão autorizados a visitar sem nenhuma restrição legal, apenas observando as regras internas da entidade. Se os pais estiverem presos, pergunto, nesse caso, é possível que os filhos que estão acolhidos visitem os pais? E a resposta é sim. Os filhos podem visitar os pais que estejam presos. E sempre ao final eu devo pensar em reintegração da família natural como a providência prioritária. Mas se não for possível a retomada dessa criança ou desse adolescente em situação de risco na família natural, eu posso ter a colocação em família substituta mediante guarda, tutela e adoção. E falando de adoção, duas questões importantes para nós. Primeiro, a partir do momento em que a adoção acontece, a família adotiva cria vínculos com aquela criança ou aquele adolescente adotado. Eu preciso ter, então, nesse caso, o estabelecimento de que a criança ou adolescente adotado tem os mesmos deveres do filho biológico e também os mesmos direitos. Como é que é, Gustavo? O filho biológico tem os mesmos direitos do filho adotivo? Sim, inclusive os mesmos direitos sucessórios. Ele vai herdar com o mesmo quinhão hereditário dos demais filhos biológicos. E, segunda coisa, a adoção desliga a criança e o adolescente dos vínculos com a sua família biológica. Só tem um único vínculo que permanece, que é o vínculo do impedimento matrimonial. Então, se uma criança ou adolescente é adotado, ele não pode se casar com a sua irmã biológica, porque os impedimentos matrimoniais continuam existindo. Posso ter adoção conjunta ou uma adoção unilateral? E a resposta é sim. A adoção pode ser unilateral, uma pessoa solteira pode adotar, ela só precisa ter 18 anos e uma diferença de 16 anos entre ela e a pessoa adotada. Mas, para que eu tenha uma adoção conjunta, eu obrigatoriamente preciso que esse casal que pretenda adotar conjuntamente esteja casado ou que mantenha uma união estável. E aqui, gente, eu estou falando de casal heteroafetivo ou casal homoafetivo, certo? Desde que estejam casados ou em união estável, é perfeitamente possível que eu tenha a adoção conjunta, certo? Dois amigos podem adotar conjuntamente? Não, não podem. E se houver divórcio ou dissolução da união estável durante o processo de adoção? Pergunto, ainda assim será possível a adoção conjunta? E a resposta do nosso Código de Processo Penal é sim. Eu posso ter sim, em caso de divórcio ou cessação de união estável, uma adoção conjunta desde que haja um acordo sobre a guarda, um acordo sobre as visitas e que o estágio de convivência tenha começado durante o casamento ou durante a
união estável. E finalmente, quando falamos em adoção, a criança ou adolescente adotado possuem direito à busca pela origem biológica, ou seja, eles têm direito de saber quem são os seus pais biológicos e, quando eles fizerem 18 anos, eles terão direito de obter acesso irrestrito ao processo em que a adoção foi aplicada. Então, aos 18 anos, eu posso ter o acesso irrestrito ao meu processo de adoção. Ou seja, eu não preciso nem pedir para o juiz, eu já tenho o direito de ter acesso por ter feito 18 anos, certo? Agora, se eu tenho menos de 18 anos, eu até posso obter acesso ao processo desde que 3 requisitos estejam presentes. Eu preciso de um pedido ao juiz, e aí o juiz vai fundamentar se ele concorda ou não. Segundo, eu preciso de assistência jurídica. E terceiro, eu preciso de assistência psicológica, correto? Finalizamos assim a parte civil de ECA em 10 minutos e falaremos a partir de agora sobre os aspectos infracionais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam, crianças e adolescentes são inimputáveis e, portanto, não praticam crimes. Se o conceito analítico de crime é um fato típico, ilícito e culpável, e os adolescentes e as crianças não possuem culpabilidade por serem inimputáveis, não podem praticar crimes, e sim praticam atos infracionais. Artigo 228 da Constituição e artigo 204 e 203 do ECA. A questão toda é: qual é a diferença de consequência quando uma criança pratica um ato infracional e quando um adolescente pratica ato infracional? A resposta é a seguinte. A criança, quando pratica um ato infracional, não haverá procedimento de apuração de ato infracional lá na vara da infância e da juventude. Ela não pode ser levada para a polícia quando praticar um ato infracional. Ela deve ser levada ao conselho tutelar. Para a criança, não se aplicam medidas socioeducativas como, por exemplo, a internação. Somente posso ter a aplicação de medidas de proteção. E essas medidas de proteção serão aplicadas pelo conselho tutelar e não pelo juiz. Agora, os adolescentes, quando praticam atos infracionais, podem ser levados à delegacia, podem ser levados à polícia em flagrante? Podem. Haverá procedimento de apuração de ato infracional na vara da infância e da juventude? Sim. Eu posso ter aplicação de medidas socioeducativas e também aplicação de medidas de proteção a esses adolescentes que praticam atos infracionais? Sim. E, finalmente, é o juiz quem aplica essas medidas socioeducativas e de proteção ao adolescente que pratica ato infracional. Súmula 108 do STJ. E quando falamos de procedimento de apuração de ato infracional, é importante nós olharmos para o fluxograma desse procedimento. Na fase policial, se o adolescente é surpreendido em flagrante, ele é levado à polícia. Se o ato infracional praticado por ele for mediante violência ou grave ameaça, como ato equiparado ao roubo, ao homicídio ou à extorsão, a autoridade policial vai lavrar um auto de apreensão. Enquanto, se o ato for praticado sem violência ou grave ameaça, por sua vez, a autoridade policial vai lavrar um boletim de ocorrência circunstanciado. De uma forma ou de outra, lá da Polícia Civil, o auto de apreensão ou o boletim de ocorrência circunstanciado será enviado para o Ministério Público. E o Ministério Público vai fazer a oitiva informal com o adolescente, também com seus pais e responsáveis, e poderá tomar 3 providências possíveis. Primeira, o MP pode oferecer uma remissão que tem natureza de perdão ao adolescente, e isso vai fazer com que eu tenha a exclusão do processo. Segundo, eu também posso ter o Ministério Público promovendo o arquivamento daquela apuração prévia, certo? E encaminhará ao juiz para homologação. Terceiro, o MP poderá oferecer representação, que seria o equivalente à denúncia lá no processo penal. E se o MP oferecer a representação, aceitando o juiz, o que o juiz vai fazer? Vai receber a representação e designar uma audiência de apresentação. Essa audiência de apresentação será aquela em que o juiz vai ouvir o adolescente e os seus representantes legais, tá? Aqui eu estou falando sobre qual é o procedimento que o ECA estabelece.
Então eu tenho uma audiência de apresentação. Depois, se o juiz não der a remissão judicial, ele vai intimar a defesa para que a defesa ofereça a defesa prévia em 3 dias. Depois teremos audiência em continuação, em que serão ouvidas vítimas e testemunhas. Nessa mesma audiência, eu terei alegações finais, primeiro da defesa, primeiro do MP e depois da defesa, orais, e ao final dessa audiência terei a sentença. Vejam, tenho 2 audiências, portanto, uma de apresentação e uma em continuação. Vamos imaginar que o MP e o juiz se deparem com o adolescente confessando aqui. O adolescente confessou. Certo? Ok. E aí? Eu posso desistir de todas as demais provas e nem fazer audiência em continuação? A resposta da súmula 342 é não. No procedimento de medida socioeducativa é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Mas qual que é o problema desse procedimento de apuração de ato infracional, segundo o STJ? É que o adolescente é ouvido em primeiro lugar e lá no processo penal, o artigo 400 do CPP prevê que o acusado vai ser interrogado por último. Então o que o STJ determinou? Eu devo ouvir o adolescente sempre por último. Informativo 766 do STJ. A oitiva do adolescente deve sempre ser o último ato da instrução no procedimento de apuração do ato infracional. O STJ, portanto, determina que o adolescente seja ouvido por último. Gustavo, então significa que não tem mais audiência de apresentação? Errado. Eu continuo tendo 2 audiências. A primeira será a audiência de apresentação. Mas nessa audiência de apresentação será proibido, segundo o STJ, vai ser proibido produzir prova. Então o juiz não poderá ouvir o adolescente aqui. O que o juiz poderá fazer nessa audiência de apresentação? Ele poderá eventualmente decidir se ele vai receber ou não a representação, decidir se vai determinar a internação provisória ou não do adolescente, mas ele não poderá ouvir o adolescente sobre os fatos. E aí, lá na audiência em continuação, na segunda audiência, o juiz vai, em primeiro lugar, ouvir a vítima, depois ouvir as testemunhas e sempre em último lugar, ele vai ouvir o adolescente. Portanto, o adolescente será sempre ouvido por último no procedimento de apuração do ato infracional informativo 766 do Superior Tribunal de Justiça. Tem prazo para a conclusão desse procedimento? A resposta é depende. Se o adolescente estiver solto, não haverá prazo para a conclusão desse procedimento. Agora, se o adolescente estiver em internação provisória, o prazo é de 45 dias improrrogáveis. Deu 45 dias e eu não tenho sentença, o que eu tenho que fazer com esse adolescente? Eu preciso soltar esse adolescente imediatamente, ele vai aguardar a sentença em liberdade, porque eu jamais posso prorrogar esse prazo de 45 dias de internação provisória, certo? Solto e ele aguarda em liberdade a sua sentença. Da sentença do juiz que aplica uma medida de proteção, ou que aplica uma medida socioeducativa, ou que julga improcedente a representação, cabe recurso? Sim. Quando eu falo de recurso no Estatuto da Criança e do Adolescente, a primeira regra importante para nós é que aplica-se o Código de Processo Civil. Sim, não é o CPP que será aplicado, será o CPC, certo? Código de Processo Civil. A apelação, ela terá prazo de 10 dias. E aqui cuidado, tá? São 10 dias corridos, não serão 10 dias úteis. Serão 10 dias corridos e não tem prazo em dobro para ninguém, só para a Defensoria Pública. MP não tem prazo em dobro, Fazenda Pública não tem prazo em dobro no ECA. Não há preparo, não preciso recolher custas para recorrer. Todos os recursos têm juízo de retratação, tanto apelação quanto agravo de instrumento, que tem prazo de 10 dias, poderão ser objeto de retratação. E eu tenho preferência de julgamento nos recursos que envolvem direito da infância e da juventude. Medida socioeducativa mais importante que nós precisamos estudar é a internação. E quando eu falo de internação, estamos falando de uma medida privativa de liberdade, que se sujeita a 3 princípios. Primeiro, princípio do respeito à condição peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Ou seja, o adolescente ele não tem a personalidade formada, não tem o caráter ainda sedimentado e por esse motivo eu devo sim
ter um sistema de responsabilização dele, mas não pode ser um sistema equiparado ao dos adultos, certo? Eu devo respeitar a sua condição peculiar de pessoa que ainda está com a sua personalidade em construção. Segundo, princípio da excepcionalidade. Segundo, princípio da excepcionalidade. E quando eu falo em princípio da excepcionalidade, eu estou falando, eu só vou determinar a internação em último caso, se não tiver nenhuma outra medida socioeducativa mais recomendável, certo? Terceiro princípio, princípio da brevidade. A medida socioeducativa de internação, ela deve ser e deve perdurar o mais breve possível. Por quê? Justamente pelo fato de que, quando eu olho para a medida de internação, por ser aquela mais invasiva, eu tenho a obrigatoriedade de que ela dure o menos possível, certo? Eu posso ter trabalho externo durante a internação, posso ter atividades externas durante a internação, e a resposta é: cuidado. Quando eu olho para a medida socioeducativa de semi-liberdade, que é aquela em que o adolescente dorme na entidade e ele durante o dia trabalha e estuda fora nas ruas, aqui o trabalho externo, as atividades externas na semi-liberdade são obrigatórias e são automáticas, ao passo em que, quando eu falo na internação, o ECA diz: as atividades externas, o trabalho externo depende da equipe técnica. Então são os psicólogos e assistentes sociais daquela unidade que vão definir se eu terei ou não a possibilidade de atividades externas de trabalho externo. Óbvio, se o juiz proibir, está proibido. Prazo da internação. Muito cuidado, porque talvez você tenha a falsa impressão de que a internação e as medidas socioeducativas como um todo tenham um sistema de dosimetria da pena, de cálculo de pena, como existe lá para as penas dos adultos. E a resposta é não. Quando eu falo, por exemplo, em liberdade assistida, em semi-liberdade e internação, essas três medidas socioeducativas não possuem prazo determinado. Então o juiz na sentença, quando aplica uma dessas três medidas, ele aplica com prazo indeterminado. Porém, essas medidas serão reavaliadas a cada 6 meses. De 6 em 6 meses, o juiz vai analisar a medida e verificar se os objetivos da medida foram concluídos ou não, e se não tiverem sido concluídos, a medida continua. Qual é o prazo máximo para o cumprimento de uma medida socioeducativa? Resposta: 3 anos. E em que momento, obrigatoriamente, aquela pessoa que está cumprindo uma medida socioeducativa vai ser liberada de forma compulsória? Resposta: aos 21 anos. Como assim, Gustavo? A pessoa pode permanecer cumprindo medida socioeducativa mesmo sendo maior de idade, mesmo tendo 18 anos? E a resposta é sim. Sabe por quê? Porque a súmula 605 do STJ diz que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração do ato infracional e nem na aplicação da medida socioeducativa em curso, inclusive a liberdade assistida enquanto não atingir a idade de 21 anos. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que praticou um ato infracional aos 17 anos e durante o procedimento de apuração, durante o processo, ela faz 18, a sua maioridade vai extinguir automaticamente o processo? Não. Vai haver a continuidade do processo até a sentença, certo? Se ele está cumprindo uma medida socioeducativa, fez 18 anos, a sua maioridade vai automaticamente extinguir a medida socioeducativa? E a resposta é não. Não, não vai extinguir a medida socioeducativa. Por quê? Justamente porque a medida socioeducativa poderá ser executada, tanto a semi-liberdade como a liberdade assistida e também a internação, para além dos 18 anos. Fez 18 anos? A cada 6 meses o juiz vai avaliar se eu tenho o cumprimento das medidas. Se as metas para aquela medida estão sendo cumpridas. Se a resposta for sim, beleza, eu extingo a medida. Se a resposta for não, a medida continua para além dos 18 anos. Em que limite? Limite máximo de 3 anos ou até a pessoa fazer 21 anos de idade. Eu só tenho 3 possibilidades de internação. A internação, que é a medida socioeducativa mais gravosa, que de fato determina a privação da liberdade, ela só pode ser estabelecida em 3 hipóteses. Primeiro,
se houver um ato infracional praticado com violência ou grave ameaça. Ou seja, se o adolescente praticou um ato infracional equiparado ao homicídio, ao roubo, à extorsão, eu tenho aqui uma hipótese de internação, tenha esse adolescente antecedentes infracionais ou não. Segundo, se estivermos diante de uma situação em que o adolescente tem reiteração de infrações graves, ou seja, ele tem antecedentes infracionais e ele pratica novas infrações graves, nesse caso, eu posso ter a sua internação com base no inciso 2 do artigo 122. E terceira hipótese de internação é a chamada internação-sanção, ou seja, quando for imposta uma medida socioeducativa diferente da internação, uma semi-liberdade, uma liberdade assistida, em que o adolescente tiver descumprido de forma injustificada e reiterada, o juiz poderá determinar a internação-sanção, certo? Bom, então olhando para essas três hipóteses de internação do artigo 122 do ECA, decorem, porque é muito importante que vocês conheçam essas três hipóteses, minha pergunta é, se o adolescente praticou um ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, ela é mediante violência ou grave ameaça? Não. Se ele praticar esse ato infracional pela primeira vez, cabe em tese, não tendo ele antecedentes infracionais, a medida socioeducativa de internação? E a resposta é não. Súmula 492 do STJ. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas por si só não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Portanto, se o adolescente é primário, em tese não cabe internação. Por quê? Somente será possível a internação em atos infracionais em que o adolescente não tenha praticado com violência ou grave ameaça se houver reiteração por atos graves. Então, por outro lado, se esse adolescente tiver antecedentes infracionais e praticar um ato infracional equiparado ao tráfico, pouco importando se os seus antecedentes são compostos por atos violentos ou não, aí sim eu poderei ter a internação de alguém que praticou o ato infracional equiparado ao tráfico de drogas sempre que estivermos diante dessa situação em que o adolescente possui antecedentes infracionais, certo? Bom, a medida socioeducativa de internação, quando o adolescente pratica uma infração penal, um ato infracional com violência ou grave ameaça, inciso 1, e também quando ele pratica reiteração de atos infracionais graves, no inciso 2, tem prazo máximo de 3 anos. O prazo é indeterminado, mas o prazo máximo é de 3 anos. Agora, quando eu falo da internação-sanção do inciso 3, o prazo máximo é de 3 meses. Então, se houver o descumprimento injustificado e reiterado do cumprimento de uma outra medida socioeducativa, menos gravosa, o juiz poderá determinar a regressão da medida socioeducativa e impor a internação-sanção. Aí não pelo prazo máximo de 3 anos, mas sim pelo prazo máximo de 3 meses. E um ponto importante para nós é o seguinte: será que, a partir do momento em que o juiz recebe o relatório da entidade que o adolescente abandonou, largou tudo, descumpriu tudo, ele já pode determinar então a internação-sanção ou não? E a resposta da súmula 265 é não. É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Portanto, eu só posso ter a imposição de uma internação-sanção se o juiz antes ouvir o adolescente. E para terminar nossa conversa, o adolescente vai ficar internado onde? De preferência na sua comarca, na comarca da sua residência. Se não tiver vaga na comarca da sua residência, ele pode ser colocado na comarca mais próxima. Ok, mas e se no momento em que o juiz expedir o mandado de apreensão, não tiver vaga imediata nessa comarca mais próxima? Nesse caso, acredite se quiser, o ECA prevê a possibilidade de o adolescente aguardar a sua vaga lá na internação em uma repartição policial por até 5 dias. Óbvio, ele pode aguardar na delegacia, mas vai ser em uma sessão isolada dos adultos, com instalações apropriadas e o prazo máximo é de 5 dias. Deu 5 dias, não chegou a vaga dele na internação, obrigatoriamente, então, teremos a necessidade de soltar o adolescente e ele vai aguardar essa vaga em liberdade, certo?
Assim concluímos, portanto, a nossa revisão de Estatuto da Criança e do Adolescente. Desejo que você faça uma excelente prova e eu, como promotor, aguardo você no nosso Ministério Público do Estado de São Paulo. Um forte abraço e ad sumos. Tchau, tchau.